Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 74 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema A Noiva da Casa de Judá. Neste episódio, gostaria de contar como uma experiência pessoal me conduziu à Casa de Judá, tornando um assunto muito forte em meu coração. Em 2004, tive a impressão de que deveria voar para Israel com um certo grupo de turistas. Eu pedi a Yeshua, meu noivo celestial, uma confirmação. No mesmo dia em que orei, pedi em oração que acontecesse algo que indicasse ao seu povo. Eu fiz a oração de manhã cedo. Ao meio-dia, chegou um pacote dos Estados Unidos e fiquei surpresa. O conteúdo do pacote era o livro As Núpcias Judaicas e uma mensagem com uma pequena nota da autora Jamie Lash, onde ela diz que lamenta muito que meu pedido de 2 anos tenha chegado só agora, mas a agenda de Elohim era perfeita porque eu precisava de uma resposta agora. Mas essa confirmação não foi suficiente para mim. Orei para receber outra confirmação, porque essa viagem para Israel era exatamente na época em que eu tinha uma importante reunião. E então eu me surpreendo ao escutar que esta reunião foi adiada repentinamente para uma data posterior. Durante esta viagem, fomos convidados a escrever um diário. No início, decidi que não escreveria, mas o Espírito de Yahvé imediatamente me disse para registrar, sim, meus dias em um diário. Para tornar as coisas mais doces, ele disse que todos os dias alguém me falaria sobre uma noiva, um noivo ou um casamento. E foi exatamente assim. Mesmo no dia da minha partida, no aeroporto de Tel Aviv, abri um livro na livraria local e a palavra casamento saltou em meus olhos. Ao longo da viagem, senti o desejo do Messias por sua noiva. Foi tão forte que muitas vezes tive que chorar no meio de todos os companheiros de viagem. Quanto mais perto chegávamos de Jerusalém, mais forte se tornava essa atração. No caminho para Jerusalém, tive a impressão de que Yeshua estava me perguntando quem cuidaria de sua noiva judia. Eu pude sentir seu desejo por sua noiva e por mim. Um noivo terreno cuida de sua noiva quando ela vem visitá-lo em sua cidade. Ele a enche de atenções. E Yeshua, como noivo, faz infinitamente mais. No último dia, tive a impressão de que deveria visitar o Museu Judaico de Jerusalém. Esse museu é tão grande que você pode passar dias lá. Mas pedi ao Espírito de Yahvé que me levasse ao museu até onde ele queria que eu fosse. Foi então que eu fiquei muito emocionada quando fui apresentada a uma sessão que exibia casais de noivos. Havia também uma noiva e um noivo judeu-alemão. E em uma vitrine, eu de repente descobri uma coroa de flores trançada com rosas brancas. Uma coroa de noiva como eu nunca tinha visto antes. Me lembrei da declaração de um profeta que 2 anos antes havia descrito uma coroa de flores para mim da mesma maneira. Ele viu na minha cabeça. Em meio a todas essas impressões, o Espírito de Yahvé me disse para sair do museu. Ainda abismada em tudo que tinha visto, saí para procurar um táxi. De repente, um táxi veio dirigindo. Eu acenei. Quando abri a porta, reconheci o taxista. Ele me levou mais cedo para outra parte de Jerusalém naquela manhã. No caminho, mencionei que iria ao Museu de Israel depois de visitar minha amiga. Mas ele não sabia a que horas eu iria ao museu ou se eu realmente iria ao museu. Ele me disse que era crente e que o Espírito de Yahvé disse a ele para ir ao museu naquela hora para me buscar. Na cidade do rei, o noivo mandou nos táxis. O momento do noivado é um momento muito especial. Quando voltei para a Alemanha, com o assunto noiva, noivo e quem vai cuidar da minha noiva judia, comecei a orar sobre o que poderia fazer. Repetidamente me deparava com a escritura os judeus primeiro, como diz em Romanos 1,16.
Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Yahvé para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Finalmente, deixei o Ruach HaKodesh me conduzir para organizar uma conferência sobre o tema Os Judeus Primeiro, em minha cidade na Alemanha, com um ambiente muito festivo no teatro de um hotel muito conhecido. Eu queria ter um cenário digno para este assunto tão importante. Aqui você pode ver o logotipo que foi desenhado para a conferência. Os convites e pôsteres para esta conferência causaram grande comoção e fortes tempestades na cidade. O prefeito me escreveu uma carta dizendo que era uma vergonha para sua cidade organizar tal conferência lá. Representantes das igrejas católica e protestante me pediram para cancelar a conferência. Não recebi nenhum apoio dos pastores das igrejas. Claro que eu realizei esta conferência, mas espiritualmente foi um grande avanço. Depois da conferência, soube que muitos líderes espirituais das congregações na Alemanha proibiram suas ovelhas de irem a essa conferência. Muito estranho. Está escrito o Evangelho primeiro aos judeus, certo? Claro que tínhamos convidado palestrantes com a mesma visão bíblica, como Jacob e Elisheva Damkani com o tema Os Judeus Primeiro, Avner Boskey, Israel, a chave para o avivamento, e Arthur Katz, pregando o Evangelho aos judeus. Dá para ver pela resistência das congregações e da administração municipal e eclesial o quanto este assunto é evitado. E como Yeshua vê isso? É muito importante para ele que devemos conquistar os judeus como sua noiva. Claro que muita coisa mudou desde esses anos, pelo menos em Israel. Primeiro, vamos aos números gerais. Em 1939, havia cerca de 16,5 milhões de judeus em todo o mundo. 10 milhões deles na Europa. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Após a Segunda Guerra Mundial, o centro dos judeus foi transferido da Europa para os Estados Unidos. Quando o Estado de Israel foi estabelecido em 1948, havia cerca de 10 milhões de judeus em todo o mundo e cerca de 850 mil judeus viviam em Israel naquela época. E em 1948, haviam apenas 23 crentes em Yeshua em toda a terra de Israel. Atualmente, existem cerca de 13,5 milhões de judeus em todo o mundo, e cerca de 7,2 milhões dos quais vivem em Israel. E mais de 50% de todos os judeus em todo o mundo agora residem em Israel. E isso é muito notável, porque esta situação, que mais judeus vivem em Israel do que fora, não existia desde a época de Yeshua. E o que é muito especial também é que hoje estima-se que há cerca de 30 mil judeus crendo em Yeshua, em Israel. Portanto, há um despertar entre os judeus para seu Messias Yeshua. Eu estou contando isto em detalhes porque estou convencida de que quando oramos, Yeshua nos mostra claramente o que podemos fazer em seu plano para o fim dos tempos. 4 anos depois da conferência Harvest Moon, Yeshua me deu o romance O Matrix do Messias. E também outra missão muito especial. Fundei a rede de oração para as congregações judaicas. Por 5 anos, trabalhei muito para encontrar grupos de oração para todas as sinagogas na Alemanha. O objetivo da oração era que os judeus reconhecessem seu Messias. Também escrevi um guia de oração intitulado O Despertar das Congregações Messiânicas. Com essa visão, entramos em muitos países e tivemos o panfleto de oração traduzido para muitos idiomas e nomeamos coordenadores nos países que garantiram que orações e grupos de oração fossem encontrados para as sinagogas de lá. Por muitos anos estivemos diante do trono de Yahvé em oração pela salvação dos judeus. E já há algum tempo tive o privilégio de fundar a rede global
Casa da Torá. Nosso principal objetivo de oração é agradecer ao nosso Pai Celestial por sua maravilhosa Torá e sua Torá viva, seu Filho Yeshua HaMashiach. Oramos todos os Erev Shabbat, que é sexta-feira à noite, às 9 horas da noite. Todos de onde estiverem, sozinhos ou com outras pessoas, tocamos shofar e lemos o Salmo 119 em oração. Todo mês enviamos um foco de oração adicional. Se você quiser orar, eu ficaria muito feliz e também gostaria de pedir para que você se registre em nosso site www.thetorahouse.com para que você também possa receber nosso newsletter uma vez por mês. Temos coordenadores em diferentes nações que coordenam este trabalho de oração em seu país. Ore para que Yeshua lhe mostre como abençoar a casa de Judá. Sejam todos ricamente abençoados.